Também, olá a todos. Hoje temos mais uma aula do curso de Visão Computacional e Processamento de Imagens do INPA, que a gente está discutindo os dois lados de redes neurais para imagens. E na aula de hoje a gente vai discutir modelos generativos para rede de coordenadas, né, essencialmente com esse título, né, de redes generativas implícitas com estilo, né, que vai ser uma das coisas que a gente vai gerar imagens com estilo. E aí, com isso, vou começar falando dessas redes generativas adversárias implícitas, que é baseado nesse artigo do Sokolov e outros, né? E qual é a questão, né? A questão é o seguinte, assim, a gente viu na semana passada que você tem representações implícitas de imagens que têm várias propriedades muito boas, né? Mas, em princípio, uma rede de coordenadas é um modelo implícito de uma única imagem e a gente quer estender isso para uma classe de imagens, né? Que vai ser treinada e a gente vai ter, né, uma distribuição que vai representar essa classe de imagens e a gente vai poder amostrar dessa distribuição numa rede generativa, né? Então, a vantagem aqui, né, de você usar a rede implícita neural, né, que a gente viu na semana passada, né, usar isso para síntese de imagem, é exatamente das propriedades dessa representação implícita neural que, como a gente viu, a gente modela a função de atributos da imagem como uma função contínua, né? Então, você não só tem uma coisa que é contínua no espaço, né, e em resolução, como você consegue gerar imagens com mais resolução do que a imagem de entrada, inclusive. E, ao mesmo tempo, né, a estrutura da rede ela vai permitir considerar certas simetrias, né, que tem na imagem, né, e a gente lidar com propriedades boas que tem também nas redes de dados para algumas coisas, mas para outras não, né? Então, as redes de dados têm, né, o operador de convolução tem invariância por translação, né, mas essa invariância por rotação, ela, por causa da discretização, ela não funciona tão bem assim. E para redes de coordenadas, como é uma coisa totalmente contínua, você não tem aquele problema que, inclusive, eu mesmo mencionei na semana passada, né? Se você rodar a imagem, né, de um epsilon e depois rodar de volta, você tem que fazer reamostragem e isso pode introduzir certos artefatos. E isso não acontece nas redes de coordenadas que modelam imagens de uma forma implícita, né? Então, aí isso é uma área recente, né? Quer dizer, essa área de redes generativas é recente e essa área de redes generativas implícitas é mais recente ainda. Então, tem alguns trabalhos muito interessantes, né? Tem esse aqui do Sokolov, que é o que a gente vai concentrar na aula de hoje, né? Mas tem vários outros, né? Por exemplo, esse aqui, né, do Anokin, né? E você nota que, assim, você consegue, com essas redes generativas implícitas, uma qualidade parecida com o StyleGAN, né, que a gente mencionou aqui anteriormente, né, que é a rede mais conhecida, né, de generativa de dados, né? E, além disso, ela tem umas propriedades interessantes, porque você consegue fazer síntese de coisas, né? Por exemplo, essa imagem aqui de baixo, né, ela foi gerada, né, por um pedaço aqui e ela foi extrapolada de uma maneira muito interessante a partir do treinamento, né? E, além desses papers, tem outros papers interessantes, né, esses dois aqui, né, que falam também de outros aspectos, etc. E, como eu falei, eu vou colocar na página do curso essas referências
E aqui está mais ou menos a lista dos últimos papers. Você vê que é um trabalho bem recente, né? Teve 3 papers aparecendo em 2020, aí mais 2 em 2021. Né? Então, e a gente vai concentrar nesse primeiro aqui. Esses 4 primeiros foram os que eu mencionei antes, né? Tem esse aqui, esses 2 aqui, né? O Alias Free GAN, né? E esse Generative Models como distribuição de funções, que tem uma parte mais teórica, né? Interessante. E interessante vocês darem uma olhada também depois. Então, eu vou começar falando desse trabalho do Sokorodov, né? Sokorodov, e vou mostrar esse vídeo que ele descreve de uma maneira geral o trabalho e depois eu vou explicar em mais detalhe. Hi, Por my name is acaso Ivan o áudio não Skrohodov, estiver and bom, in vocês this me video I avisam. will talk about our joint work with Savvy Ignatiev and Mohamed Al-Husseini, adversarial generation of continuous images. A typical paradigm to represent an image is to represent it as a 2D array of RGB pixel values. But there is another paradigm which appeared recently and is gaining popularity: implicit neural representations. It views an image as a neural network. We say that an image is positioned on a 2D coordinates plane, and to compute image color in some coordinate, we pass this coordinate into a neural network, and the neural network predicts the corresponding RGB value. We can obtain the pixel-based representation of an image by evaluating the neural network in each location of the coordinates grid. In this way, a single neural network corresponds to a single image. There are several benefits of such a representation. First, it captures the true continuous form of the underlying 2D signal. Second, it provides compression for higher resolution. Third, it is more universal, since we do not restrict ourselves to any image format or aspect ratio. And finally, we can use inherent properties of neural networks for additional image manipulation. So in our work, we built INR-GAN, a neural network generator that produces images in this implicit neural representations form. A traditional convolutional generator is typically structured the following way. It samples input noise and passes it to a sequence of the convolutional blocks, which outputs a pixel-based representation of an image. The INR-based generator is designed differently. It samples input noise and passes it to a fully connected neural network that produces the parameter vector. This parameter vector is then plugged in into an INR, a neural network, which is evaluated at each location of the predefined coordinates grid, and this gives us the pixel-based representation of an image. To make the generation process more efficient, we developed 2 techniques. Factorized multiplicative modulation splits the parameter vector of an INR into the variable part produced by the generator and the shared part, which is common across all INRs, and they are combined in a specifically designed FMM linear layers. Multiscaling assumes that after we produced the parameter vector and plugged it into the generator, we compute the final image on the sequence of the coordinates grid of progressively higher resolution. This allows to save computation at earlier stages of the generation process. Employing these techniques allows us to outperform existing INR-based decoders and almost match the performance of the convolutional ones. But the true power of the INR-based generator comes from its inherent properties. The first one is meaningful interpolation. Compared to pixel space interpolations, interpolating in the parameter space of INRs allows to preserve the semantic properties of the image objects. The second property is out-of-the-box super resolution. After we trained our generator on the image collection, we found that it can perform super resolution out of the box. Another property is out-of-the-box extrapolation. After computing the original frame, the INR-based generator can extrapolate it
outside its boundaries by computing color values in the positions outside the original coordinates grid. Another property is better understanding of image geometry. We trained a linear model to predict key points from latent codes for two models, StyleGAN2 and INRGAN, and found that for INRGAN the test accuracy was substantially higher. This implies that our generator stores geometric information in a less entangled and more accessible way. You can check other experiments and explorations that we did in our paper. Thank you for your attention. Bem, então, esse vídeo é muito claro, né? E é bom a ilustração com as animações, a apresentação que ele fez. Eu agora vou voltar a falar dessa técnica que eles desenvolveram em mais detalhe, né? E retornar alguns pontos que ele colocou lá, né? Quer dizer, então, a primeira questão é essa, né? Quer dizer, que a gente quer uma representação contínua, né, de imagens e vídeos, né? E com essa representação neural implícita, a gente consegue aproximar funções por uma rede neural e, dependendo de como for a rede neural, ela está representando uma função com propriedades diferentes, como a gente já viu aqui. Pode ser uma função de distância, né? Pode ser uma função de classificação de pontos, né? Isso vai ser dado pelo modelo e vai poder ser usado em aplicações. E aí o problema todo, quer dizer, se você quer usar isso, que em geral, como a gente viu, essa rede de coordenadas serve só para uma imagem, né? Se você quiser usar isso para apresentar uma classe de imagens, né, como nas GANs, né, onde você vai ter um código latente aqui que vem de uma distribuição normal, né, em geral, e aí você vai passar numa rede de dados que vai gerar, né, uma amostra dessa distribuição, né, baseado, né, nesse código latente aleatório aqui. E aqui, nesse contexto, a gente não tem como fazer isso, né? Para a rede neural implícita, né, você entra com as coordenadas da imagem e ele dá os valores da imagem, e isso é para a rede aprende uma única imagem. Então, em princípio, a rede implícita neural só pode gerar uma imagem, não pode gerar várias imagens. Então, como é que a gente faz para usar ela para representar várias imagens, né? Então, a sacada que eles fizeram, né, é exatamente um pouco em cima do que a gente discutiu na semana passada, né, de meta-learning e hyper-networks, né? Porque a ideia é você, na verdade, aprender os pesos de uma rede, né? E, na verdade, esses pesos servem para uma coleção de imagens, e eles é como se fosse cada conjunto de pesos vai representar uma imagem, e a rede representa um espaço, né, de todas as imagens, onde você pode amostrar e pegar a coordenada daquela rede, que são os pesos daquela rede, né? Isso que é o INR-GAN, isso é muito assim, análogo, né, muito relacionado com o que a gente viu lá na aula passada de Hypernetworks, né? Só que aqui usado para redes generativas, né? Então, a ideia que você vai ter, né, é uma rede aqui que pode ter várias caracterizações, né? Mas o problema é que essa rede ela vai gerar, na verdade, né, um conjunto, né, de pesos, né, que são os parâmetros dessa rede aqui, né? E daí esses pesos vão ser colocados na rede, e essa rede é uma rede de coordenadas como essa aqui, né? Só que ela aprendeu, né, junto com essa rede Hypernetwork, que aprende o conjunto de imagens, né? Nota que o treinamento aqui tem que ser casado, né? Do mesmo jeito que com as GANs você tem um treinamento casado lá com o gerador, o discriminador e tal. Quer dizer, aqui você tem mais um nível de casamento, né? Porque quando você vai treinar, esse aqui seria o gerador, né? E esse gerador, né, ele assim, você vai dar uma imagem, e aí essa imagem vai ser treinada aqui,
né, usando essa rede e essa rede. Quer dizer, então, essa rede vai otimizar os parâmetros dela mesmo para gerar esses parâmetros, para que esses parâmetros gerem essa imagem, né? Então, tem um nível a mais aqui, né? Quer dizer, então é como se fosse um loop dentro de um loop, que é uma coisa parecida com o que a gente viu, né, naquela coisa para inicialização de redes de coordenadas. E aí, esse processo, bom, qualquer processo, né, de aprendizagem de máquina, né, ainda mais quando você quer aprender uma classe de imagens, ele é um processo demorado, né, você tem que processar muitos dados. E eles fizeram duas grandes mudanças aqui estruturais para que a solução funcionasse melhor, tanto em termos, né, de processamento, quanto em termos de memória, né? Quer dizer, tempo e espaço, né? E aí a primeira coisa que eles fizeram foi essa modulação fatorizada, que tem um pouco a ver também com o que a gente viu na aula passada, né? Daquelas redes de modulação, né? Com filme, né? Então, a ideia aqui é que você vai... É um pouco diferente, mas tem a ver com isso, né? Quer dizer, você vai... Eu vou explicar um pouco melhor depois, mas você vai fazer uma decomposição aqui, né, da matriz de pesos, de maneira a ter uma certa compressão, né? E aí esses pesos vão estar comprimidos aqui e você consegue fazer aquela separação de dois tipos de pesos, e um que é mais geral e outro que é mais específico, né? E, ao mesmo tempo, comprimir também, usar menos memória. E aí você tem esse approach aqui, que também é usado em algumas redes de dados, né? Que é fazer a coisa em multiresolução. Na verdade, cada camada dessa aqui tem uma resolução diferente que vai cada vez mais tendo mais precisão e mais detalhe na imagem, né? E essas redes de coordenadas são muito boas para isso. Dá para fazer isso muito bem, principalmente com as redes sinusoidais. Então, essa parte da modulação fatorizada, né, multiplicativa, a ideia toda é o seguinte, é que cada camada dessas, né, da rede neural, né, ela é uma matriz de pesos, né, que vai relacionar uma camada com a outra, né, e você tem como decompor essa matriz, né, fazendo um SVD aqui, né, numa decomposição de componentes principais, né? Então, essa matriz aqui ela vai ser o produto dessas duas, né? E aqui você pode pegar os componentes mais importantes, né? E daí usar eles, né, de maneira apropriada aqui, né, para inserir. Aí você tem que mudar as, as camadas dessa rede totalmente conectada, né? Então, ela vai, em vez de ter essa matriz W, ela vai ter essas matrizes A e B aqui, né? E fora a função de ativação, né? E isso tem uma questão que eu queria só apontar para vocês, que nós, inclusive, lá no nosso grupo, trabalhamos com isso para outras finalidades, é que, em princípio, as GPUs elas funcionam muito bem quando você tem uma coisa muito uniforme, né? Então, todas as matrizes são quadradas, né? Quer dizer, se você tem as camadas conectadas ali, os tensores são todos, né, em matrizes, né, com um certo padrão, né? Quando você faz essa decomposição, você vai ter matrizes aqui que não são quadradas e, ao mesmo tempo, também podem ter dimensões diferentes, e é uma coisa variável e depende de como você vai fazer a compressão. Então, isso não é tão eficiente em termos de processamento na GPU, né, quanto o outro caso, né, mas economiza memória, e as novas arquiteturas de GPU, né, inclusive essas últimas gerações de GPU da NVIDIA, já estão contemplando, né, esse tipo de estrutura aqui, porque ela aparece em vários problemas, né? Então, isso aí é a primeira coisa, que
assim, funciona muito bem e melhora tanto computacionalmente quanto em termos de armazenamento, né? E aí, a segunda coisa que tem, né, é essa abordagem em multiscala, né, que assim, a gente já viu aqui, né, você trabalhar com espaço de escala é uma coisa fundamental para vários tipos de problema e principalmente para a imagem, né? Então, aí eles conseguem, né, ter uma rede generativa de produzir de maneira fácil, né, imagens de 1024 por 1024. Então, a ideia aqui é que cada camada dessas, né, vai tratar de uma resolução, como se fosse uma pirâmide, né, de multiresolução, né, e você vai acrescentando detalhe aqui à medida que você vai passando no processo, né? Então, isso é muito naquele espírito, né, de wavelets, representação laplaciana, só que nesse contexto de redes neurais, né, e coisas que a gente viu que isso funciona, né, com redes coordenadas também, né? A ResNet tem isso aí. Aqui seria uma espécie de modelo, né, de redes com detalhes, né? Só que nesse contexto de redes coordenadas, né, com arquitetura de camadas totalmente conectadas. E aí aqui a gente tem os resultados e alguns problemas que aparecem, né? Então, assim, primeiro tem essa questão, né, de superresolução, né? Então, eles fizeram vários testes, né, que eles treinam, né, com um tamanho de 128, né? Nesse caso aqui são 3 camadas de 128, e depois eles vão aumentando, né, para 256, 512 e potencialmente para 1024, né? E comparando, né, aqui a qualidade, né, você vê que assim, se você pegar essa resolução aqui de 64 e extrapolar, né, a superresolução com a GAN, você realmente tem os detalhes. E aqui, se você fizer simplesmente uma interpolação bicúbica aqui para aumentar o resultado, você tem uma coisa meio borrada, né? Então, aqui nesse exemplo aqui com dígitos, fica mais claro de ver, né? E aí, com isso, eles fizeram para outras situações, né? Com esse aqui de ambientes, né? E usando vários tipos de técnicas para aumentar o tamanho da imagem, né? Aqui começou com 128, passando para 256, e aqui usando interpolação, né, com os vizinhos mais próximos, bilinear, bicúbica, e essa representação com a rede de coordenadas, uma representação implícita, fica muito melhor, né, e captura os detalhes. E aí tem, né, aqui um detalhe que a gente está vendo aqui, né, que você vê como a interpolação bicúbica, né, assim, deixa as coisas muito borradas, né, e aqui você tem os detalhes todos. E tem também o que eles falaram lá, que é você poder fazer extrapolação, né? Então, você aprende um espaço de imagens e aqui esses ambientes todos têm coisas comuns, né? Então, ele sabe como estender a imagem. Então, na verdade, as imagens de entrada aqui no treinamento eram nesse tamanho. Depois, quando eles fizeram a amostragem, né, fizeram para tamanhos de imagem maiores, né? E você vê que tem bastante coerente. E aí, esse resultado, eu acho que é um dos resultados mais fortes, né, que mostra que essa representação implícita ela tem, né, uma propriedade de capturar assim, features da imagem, né, e você poder trabalhar com elas, né? Então, eles pegaram de maneira apropriada esse exemplo de faces, né? E em faces, você tem várias técnicas de visão computacional clássicas, né, para exatamente pegar esses features de um rosto, né? Onde tem a boca, o nariz, os olhos, né? O rosto, né? E isso é importante para muitas aplicações, né? Para face tracking, para poder fazer diversos tipos de manipulação, combinação de imagens, etc., né? E você vê que essa rede de coordenadas, né? Ela pega os features de maneira muito precisa, né?
E a StyleGAN, que é a melhor rede de dados, ela pega mais ou menos, mas não tem precisão suficiente, né? Quer dizer, então, isso aí é uma coisa que tem um potencial para explorar com esse tipo de rede, é muito grande, ainda tem poucas aplicações, né, explorando isso, mas a ideia é que são um potencial enorme, né? E aí, finalmente, nesse Ablation Study aqui que eles fizeram, né, eles mostram que, combinando todas as coisas que eles usaram aqui, né, eles conseguem esse resultado quando junta tudo, né? Eles têm um resultado muito bom, né, comparável favoravelmente com StyleGAN 2, né? E nota que aqui eles estavam até com uma arquitetura muito boa, né? Estavam com uma GPU da NVIDIA V100, né? Com 32 gigabytes de memória, né? E sem usar todas essas coisas que eles fizeram, né? Em alguns casos eles tinham para certos tamanhos de imagem, né? Quando você está com quando você está com 128, né? Tudo funciona. Quando você está com 256, né? A partir daqui tudo funciona, né? Mas esses dois casos aqui, quando vai acrescentando isso aqui, já não dá, né? E aí, com 1024, né, eles só conseguem quando combinam todas as técnicas, né, inclusive a multiscala, né, multiresolução. Aqui, né? Então, isso mostra como esse tipo de trabalho é importante, né? Quer dizer, que além de ter a ideia de desenvolver a técnica, você tem que explorar todas essas coisas e, preferencialmente, fazer com que essas estruturas reforcem as funcionalidades e o potencial da representação e, ao mesmo tempo, faça que a coisa funcione muito bem no sentido prático, né, em termos de eficiência e memória, etc. E aí tem algumas questões que eles falam, né, também, que na maioria dos papers da área isso é muito explorado, que tem certas limitações, né? Por exemplo, em relação à extrapolação, você consegue extrapolar, mas dependendo da situação, né, quando se quer uma extrapolação muito grande, você já não consegue isso nesse trabalho. Aquele outro paper que eu mostrei, eles têm uma técnica de lidar com extrapolação muito grande, né, que é uma mistura de extrapolação com interpolação de retalhos de imagens e tal, e funciona muito bem, né? Então, assim, seria uma espécie de continuação ou combinar esse trabalho com a ideia daquele outro trabalho que lida de uma outra maneira com essa questão, né? Então, em resumo, né, assim, essas redes generativas implícitas, né, têm um potencial muito grande, né, e aí elas estendem, né, a representação de uma única imagem para um conjunto de imagens, né, e uma questão que eu queria colocar para vocês, né, é que a gente vai ver na sequência, né, de uma certa maneira, na hora que ela está aprendendo esse conjunto de imagens, ela está analisando os features da imagem de uma maneira semelhante ao que as redes de dados fazem, só que explorando uma estrutura diferente, né, e uma representação diferente. Então, agora aqui eu vou entrar na segunda parte da aula, que essa questão de você poder manipular o estilo, né? Exatamente podendo ligar essas características com elementos de estilo, como a gente já viu antes no curso, né? Tanto você poder fazer síntese de certos tipos de textura, né? Transferir o estilo de uma imagem para outra, né? E ter uma rede generativa onde você tem o controle do estilo, né? E a questão aqui ela é a seguinte, quer dizer, a gente viu que o modelo generativo básico, né, esse modelo está aprendendo uma distribuição de probabilidade, né, daquele conjunto de imagens, né, mas não tem uma parametrização que você tem um controle dela, né? Você tem um código latente ali que é uma maneira de você amostrar a distribuição, mas é uma coisa aleatória, né? Então,
código latente que você der vai gerar uma imagem naquela classe, né? Mas você não tem um controle de dizer, eu quero fazer coisas que a gente vai ver até o final do curso, né? Por exemplo, eu quero gerar uma imagem e dizer, mas eu quero que essa imagem seja um pouquinho diferente nesse sentido. Por exemplo, a pessoa tem cabelo comprido, eu quero que ela tenha cabelo curto. Ou ela está de óculos, eu quero que ela fique sem óculos, né? E coisas assim, né? Ou até, por exemplo, se eu tiver duas imagens geradas dessa distribuição, eu poder interpolar entre uma e outra de uma maneira suave, né? A gente viu que nessas redes implícitas esse tipo de coisa é possível, né, quando você tem essas hypernetworks, né? E aqui a gente quer explorar isso controlando o estilo, né? Então, essencialmente, são duas coisas que a gente quer fazer para ter a aplicação prática disso, né? Porque se você quer manipular o estilo, no caso concreto, em geral, você tem uma imagem que você quer editar ela, né? Então, a primeira coisa, você tem que projetar uma imagem que foi dada, né, que não foi gerada por essa rede generativa, no espaço, né, da distribuição, né, da função de distribuição de densidade, né, dessa rede, né? Então, significa que é como se você tivesse um espaço de imagens, né? E aí você tem, né, o espaço das imagens representadas por essa rede, né, com essa distribuição. E aí você tem uma outra imagem que não necessariamente está nesse espaço. E você quer projetar ela, né, nesse espaço. Então, projetar significa conseguir a representação mais próxima, né, que está num espaço geral de imagens, desse espaço, no sentido, né, por exemplo, de projeção ortogonal, ou mínimos quadrados, uma coisa assim, né? E aí, uma vez você tendo essa projeção, você vai ter o código latente dessa imagem. E aí você vai querer editar a imagem controlando, né, a variação desse código latente para mudar certas features, né, que vão, na verdade, ser operações que têm algum sentido, no sentido de você estar controlando o estilo, né, como exemplos que eu já dei anteriormente, né? Então, como é que você faz isso? Quer dizer, na verdade, a ideia, né, isso foi introduzido para redes de dados pela StyleGAN, né, que é como se controla o espaço latente, né? Então, aqui você tem alguns exemplos, né, que você tem, por exemplo, a foto, né, o rosto de uma mulher, de um homem, de uma criança, e aí você pode mudar algumas características, né? Por exemplo, mudar a pose, aqui a mulher está de lado, você quer botar ela de frente, né? Ou a criança está de frente, você quer botar ela de lado, né? Você quer mudar a iluminação, né? Você quer mudar a expressão, a mulher está rindo, você quer que ela fique séria, etc., né? Você quer mudar o gênero, né? Você tem uma menina, você passa para um menino, né? Ou a mulher passa para um homem, né? E mudar a idade, né? Então, você pegar uma pessoa, né, que é jovem e transformar numa pessoa mais velha ou vice-versa, né? E você vê que aqui essa sequência de edição, na realidade, ela é meio cumulativa, né? Aqui você pegou, né, a mulher, né? Aí colocou ela de frente, mudou a iluminação, mudou a expressão, mudou o gênero e mudou a idade, né? E da mesma coisa para esses outros exemplos. Então, você vê que isso é muito poderoso, mas você tem que ter um espaço onde essas propriedades, essas características, né, da pose da pessoa em relação à câmera, da iluminação, da expressão, do gênero e da idade, né, elas estão de uma certa maneira representadas ali naquela distribuição de probabilidade, e você tem como andar nessa subvariedade ali, né, num certo caminho onde você vai mudar essas propriedades, né? Então, você pode imaginar que se tem um espaço, né, essa variedade é uma hipersuperfície, né, num espaço muito grande, né, que tem muitos caminhos, né? Então, quando você projeta
uma imagem lá, aquela imagem é um ponto, né, nessa hipersuperfície, né? E ali, como o espaço tem uma dimensão muito alta, né, você tem várias direções que você pode andar. Cada direção que você vai andar vai controlar um elemento desses, desde que a representação tenha sido construída de uma maneira que essas características estão representadas na estrutura ali dessa variedade, né? E aí, o StyleGAN foi quem fez isso, né? E como é que o StyleGAN fez isso? Isso para redes de dados, né? Foi uma coisa que a gente falou pouco aqui no curso, falou muito rapidamente do StyleGAN. Mas, essencialmente, o StyleGAN consegue manipular essa estrutura no espaço latente, criando, né, um outro espaço onde o estilo está representado, né? Então, a gente viu aqui que as redes generativas, você entra com código latente, né? E aí você vai passar pela rede, né, para gerar, né, uma imagem, né? Que seria, na verdade, voltando aqui, eu não vou voltar aos slides, mas seria tirando essas camadas aqui e tirando aqui, como se esse código latente entrasse na rede de síntese diretamente e gerasse a imagem, né? O que o StyleGAN fez, ele criou uma outra rede aqui, que é uma rede totalmente conectada, para projetar esse código latente num outro espaço onde você tem o estilo, que é esse espaço W aqui, né? Então, aqui você vai gerar, a partir de um código latente Z, né? Você vai gerar um código latente W, né? Que pertence a esse espaço de estilo aqui, que é outra subvariedade com a estrutura apropriada, onde o estilo está codificado. É como se tivesse uma parametrização ali, né? Voltada para o estilo, né? E aí você aqui vai, com esse código latente, você vai entrar numa rede de síntese, né? Uma rede generativa, que tem um controle explícito do estilo, né? Então, daqui você entra nessas camadas afins aqui, né? Que você tem um controle do estilo. E outra coisa que eles introduziram é que você, além do estilo, você quer ter variações ali, e aí você vai entrar com ruído aqui para ter essas variações e controlar a variação, né? E aqui também no StyleGAN eles introduziram isso em níveis de detalhe. Então aqui você vai entrando com redes que começam, né, num certo tamanho, né, o tamanho da imagem, né, e vão aumentando, né, a resolução e cada tipo de propriedade, né, está mais ou menos mapeada num certo nível de detalhe, né? Então, isso aí é o que tem, né, no StyleGAN. A gente vai querer aproveitar esse tipo de coisa, né, não para redes de... que essa rede aqui é uma rede de convolução, né, para redes de coordenadas, né? Desculpa, para rede de dados, né? A gente vai querer aproveitar isso aqui para redes de coordenadas, né? E aí tem esse trabalho aqui, que ele faz isso, né, para redes de dados, e depois a gente vai ver como adaptar isso para redes de coordenadas, né? Então, aqui a ideia, né, é mais ou menos o que eu falei, quer dizer, você vai projetar, né, esse código latente inicial para um outro espaço, né, onde o estilo está parametrizado ali, né? E a ideia, né, é fazer essa projeção usando o gradiente descendente, né, otimizando, né? Quer dizer, então a ideia é assim, você entra com uma imagem, essa imagem você vai jogar ela na rede, né, e comparar o que a rede está gerando, que tem um certo código latente, com, quer dizer, você tem a imagem, a amostra dessa distribuição, né? Vai ter uma outra imagem. Aí, essa imagem que foi gerada pela rede, você vai comparar com essa e tentar fazer um processo de otimização que ela vai ficar cada vez mais, a imagem gerada pela rede, cada vez mais parecida com a imagem que você está interessada. E quando você chegar nisso, aquele código latente que você otimizou, né, é o código latente que
da representação dessa imagem projetada nessa subvariedade da distribuição que a rede de generativa está modelando, né? Só que aí ele faz isso, né, essa projeção nesse espaço W, e ele usa uma métrica que é uma métrica perceptual, né, que usa essa função aqui f, né? Então a ideia é essa, quer dizer, você vai inicializar um código latente amostrado ali a partir da entrada, né, com esse prior aqui, né? E aí você vai, na verdade, calcular, né, a diferença aqui entre a imagem gerada, né, e a imagem que você quer projetar, né? E daí você vai dar passos de gradiente descendente, né, baseada no gradiente, mas ligado com essa métrica aqui que ela está vendo se as imagens são parecidas, não do ponto de vista simplesmente de distância euclidiana, né? Ele está vendo uma distância no espaço perceptual, né? Então, isso aqui é toda a contribuição desse trabalho, né? E aí, com isso, você tem um resultado muito bom, né? Que você faz um embedding da imagem no espaço da rede, né? Então, aqui é um exemplo, né? De você fazer embedding no espaço do StyleGAN, né? Então, aqui você tem, né, as imagens originais aqui na coluna de cima e na coluna de baixo a imagem projetada. E vocês veem que é bem parecida, né? Até para coisas que a gente tem um poder de discriminação muito grande, né? Por exemplo, a foto do Obama, você vê que não é exatamente o mesmo rosto aqui, né? Mas você reconhece as duas faces como sendo o rosto do Obama, né? Inclusive, se eu inverter aqui, você não vai ter certeza, esse aqui é mais parecido com o Obama real ou não, a não ser que você seja muito próximo do Obama, né? Então, assim, funciona muito bem essa métrica perceptual, né? E aí, exatamente aqui que ele mostra, né? Explicando, né? A diferença dessa métrica perceptual, né? Então, ele mostra aqui, né, que eles fizeram vários testes, né? Usando, tá vendo, só a métrica NSE, né? Aí tem essa métrica perceptual que usa a VGG de um certo jeito, aí essa aqui e tal, aí tem essa aqui que tem a métrica perceptual sozinha, que é só aquela função f, e aqui é a métrica deles, né, que junta as duas, né, que é aquela equação que eu pus lá, né? Você vê que realmente esse resultado aqui é o melhor, né? Inclusive tem casos aqui nessa última linha aqui que tem uns resultados meio estranhos, né, nessa coluna aqui, né, que você está usando só a perda NSE, né? Você vê que é bem diferente, né? Então, são detalhes assim. E por que é importante isso? Quer dizer, porque esse espaço de distribuição, você projetar nesse espaço, né, ainda mais que você está querendo controlar estilo, né? Você tem que entender como andar nesse espaço, né? Essencialmente pensando em geometria diferencial e hipersuperfície, coisa assim. Um caminho nesse espaço é uma geodésica, né? Mas essa geodésica usa uma métrica, né, que é uma métrica que, para você poder fazer uma coisa perceptual, tem que ser uma métrica perceptual, né? Então, essas questões aí de qual a métrica que você usa muda completamente tudo que você faz, né, nesse espaço, né? Isso é muito importante de entender, e coisas perceptuais são mais difíceis de lidar do que coisas simplesmente, né, assim, objetivas, né, que não tem esse aspecto subjetivo perceptual, né? Tem alguns princípios, né, de visão computacional que você pode usar, que é o que eles usam aí, né, coisas estatísticas, mas assim, é uma coisa mais sutil, né? Isso é um objeto de pesquisa intensa nessa área, né? Tem resultados muito bons. Por exemplo, a gente viu, né, em relação às redes generativas, né, aquela métrica, né, de Wasserstein, né, que é uma métrica que incorpora matematicamente essas propriedades, né, que eles chamam de earth moving, né, poder assim comparar, né, como você está
mudando uma distribuição para outra, né, como a massa da distribuição vai mudando, né? E isso aí tem muitas aplicações, e aqui, no caso, tem uma aplicação para a questão, né, de estilo nesse tipo de representação, levando em conta adaptando isso para ser uma métrica perceptual. E aí, uma vez que você tem isso, né, que é a sequência desse paper, né, que é dos mesmos autores, né, esse aqui ele fez no ano seguinte, né, esse é um paper, se eu não me engano, final do ano passado, começo desse ano, né, que é o Style Image to Style GAN++, né? Então, aqui, assim, uma vez que você conseguiu projetar lá, como é que você vai fazer a edição? Então, aí tem esse vídeo que eu queria mostrar, né, para a gente ter uma ideia do que dá para fazer. We propose Image to Style GAN++, a flexible image editing framework. Here we show some of the applications of our framework. The first one is imaging painting. The algorithm is able to fill photorealistic details to the defective area with high perceptual quality. We also show different solutions generated by our algorithm. Here we show how state-of-the-art method partial convolution suffers when the missing area is large. The perceptual quality of recently proposed gated convolution method is not as high as our method. Now we show some more examples. Nota que esses exemplos que ele está dando do estado da arte, né, são os métodos clássicos, né, de rede de dados, né, de convolução, né, gate de convolução, convolution, etc. E nota que isso tem a ver com o que a gente estava falando de extrapolação, né? Here we show our method outperforms other methods across all the metrics. Next, we show local edits using scribbles. Here a scribbled image is converted into semantically meaningful edit of high perceptual quality. We are able to perform various local edits to different images. Now we show some more examples. Face manipulation is yet another application of Image to Style GAN++. Here we do attribute level feature transfer from one image to another according to the copy mask. We are able to interpolate one feature at a time to produce modifications of high quality. Here, different attributes of the face can be modified, like changing the hairstyle. We extend the manipulations to modify cars and indoor scenes. Here, the car bonnet can be modified and we get the same car with different bonnet styles. Now we show some more examples. Here, the beds are modified according to the attribute image. The room layout remains intact and we can customize the bed position in the room with different styles. Now we show some more examples. Thank you for watching. Bom, então é isso. Eu vou parar com a gravação aqui. A gente agora pode entrar numa sessão de perguntas.